Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí com mais uma aula do curso de Transpessoal Joana de Ângeles, pedindo desculpas por não termos transmitido no domingo. Houve um imprevisto com a ausência do palestrante de domingo, eu tive que cobrir o palestrante, aí, ao invés de preparar a aula da Joana, eu tive que preparar a palestra. E depois começa a segunda, vem aquela correria, né? Então, aí hoje conseguimos, né? Seria domingo, dia 1º, hoje dia 3, a gente está conseguindo aqui. E o tema é muito interessante, né, pessoal? É a reintegração na religiosidade e a necessidade da fé religiosa. A própria, a própria palavra religião quer dizer religar o ser humano a Deus, ou seja, reintegrar o humano à divindade. Então, por isso, a reintegração na religiosidade. Nós vamos pedir aos benfeitores amigos da equipe da Joana de Ângeles que nos inspire para que sejamos inspirados a fazer essa reflexão com cada um, né? E agradecendo aí a todos que puderem compartilhar, né, esse vídeo para que chegue a mais e mais pessoas. Vamos lá. Então, ela vai. A religiosidade, a Joana vai dizer para nós que a religiosidade ela é uma essência, ela está na essência do humano. Parafraseando, o nosso o Aristóteles, né? Aristóteles, ele diz assim, Aristóteles, no livro A Política, o homem é um animal político. Usando desse princípio, Joana vai dizer o seguinte: o ser humano é um animal essencialmente religioso. Ou seja, a religiosidade está na nossa essência. Então, ela vai lembrar, por exemplo, que quando alguém diz assim, bom dia, ou então, durma bem. Veja que eu comecei dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, durma bem. Assim seja, ou seja feliz. Essas palavras são imagens arquetípicas que são predominantes na nossa natureza, que se exterioriza na procedência espiritual, que é a necessidade de abençoar. Da mesma maneira, então tem aí o nosso arquétipo, né? Está dentro do nosso arquétipo, no nosso inconsciente. Nesse mesmo arquétipo religioso, também tem quando a pessoa pragueja, amaldiçoa, blasfema, né? Quando ela fala no sentido oposto, xinga, usando palavras de cunho religioso, também tem a ver com esse arquétipo. Então, nós temos um arquétipo religioso que se manifesta representando o bem, o bom, o belo, e representando o mal, a encarnação desse mal. Todas as sociedades têm, tá, gente? Todas as sociedades. Então, isso vai aparecer onde? Nos mitos, nas crenças, nas heranças do passado, que vão estar conosco. Todos os povos. Nós vamos ver no povo hebreu a ideia do Deus Yahvé, que é um Deus bem primitivo, né? Que pune, que escolhe os seus preferidos, o Deus dos judeus, né? O Deus de Moisés. Nós vamos ver, ao mesmo tempo, nas sociedades iorubás na África, os orixás. Nós vamos ver na sociedade indígena os deuses da natureza, Tupã, Jaci, que é a lua. Então, todos os povos têm essa ideia de religiosidade. Daí, comparar a cultura religiosa de um povo com o outro é um equívoco, porque eles têm origem específicas.
Quando se diz, por exemplo, que Exu é o demônio, é um equívoco, porque o Exu é um mito, está ligado à ancestralidade, está ligado ao arquétipo iorubá, enquanto que o demônio é um arquétipo, o demônio tal qual nós vimos, é um arquétipo cristão, que tem a ver com o arquétipo grego. Nós somos ocidentalizados. Né? Então, o arquétipo demônio dos cristãos quer dizer espírito do mal. O arquétipo demônio dos gregos quer dizer apenas espírito. Então, tem demônio bom. Né? Sócrates dizia, eu sou inspirado por um demônio, por um daimon. Né? Então, é bem complexo essa ideia de religiosidade. A gente pega, parece que é superficial, mas não é não. Então, a religiosidade, a fé, ela vai envolver, durante milênios, a cultura, a civilização, e ela é necessária para a sobrevivência das pessoas que estão ligadas ao aspecto cultural. Sem a religião, ou sem a religiosidade, que o sentido existencial desapareceria. Desapareceriam as motivações. Então, por quê? A ausência de motivações para viver. Então, a pessoa ali, ela quer ser dentro do ponto de vista católico, ela quer ser um santo, ela quer seguir os exemplos do santo, ela quer ser uma pessoa boa, ela quer vencer os pecados para ela encontrar o reino dos céus após a morte. Então, ela tem toda uma existência baseada nisso. Se olhar o evangélico, ele vai ter toda uma existência baseada na entrega a Jesus, uma vez que ele o aceita ainda. Então, essa entrega tem que acontecer, porque se ele desviar do caminho, ele vai para o inferno ao invés de ir para o céu. Na Umbanda, toda a dedicação do povo umbandista é para um dia poder se recolher em Aruanda. Já o espírita, a dedicação ao espírita está ligada ao mundo espiritual, portanto, à sua religiosidade. Então, os valores éticos e espirituais, eles estão presentes em todas as religiões. Daí a sabedoria de Kardec, no meu ver, pelo menos no meu entender, Kardec foi muito sábio quando ele afirma que, quando ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, ele vai dizer que a Bíblia, que o Evangelho, ele tem vários aspectos. Ele vai dizer do aspecto histórico da Bíblia, né? O aspecto da origem dos dogmas da igreja, os aspectos da organização do céu e inferno e outros, né? Então ele vai dizer que se divide em 5, e agora eu não lembro dos 5, mas ele vai dizer que um dos 5 é o aspecto moral. E ele vai dizer que se nos 4 aspectos anteriores é motivo de divergência entre as diversas religiões de origem bíblica, a parte moral, na parte moral, elas se encontram. Então, se você observar a conduta moral de um religioso católico dedicado, não é diferente da conduta moral de um religioso evangélico dedicado. Então, aí ele propõe o Evangelho segundo o Espiritismo como uma proposta de estudar a moral do Cristo, a moral do Evangelho, exatamente para fugir desses outros pontos que são divergentes. Então, a religião ela vai talhar essa moral, essa conduta, a ética de vida. E aí ela vai dizer o ser em si mesmo, vai falar do ser humano em si mesmo, né? Vai ajudar o ser a se conhecer, e a relação desse ser com a vida, com a morte, com a realidade atual, com o destino, com as ocorrências felizes ou infelizes. Então, a religião está ligada a isso.
A religião que define para nós a vida e a morte. Né? Lembra, por exemplo, dos egípcios, que acreditavam na ressurreição. E a primeira coisa que eles faziam quando conquistavam a vida adulta, ou até antes, era construir o túmulo. Porque para eles a morte era muito mais importante que a vida. Tamanha a fé, a crença na ressurreição. E a mumificação era por causa disso. Eles precisavam conservar o corpo, porque um dia esse espírito voltaria e ocuparia o mesmo corpo. Aí a gente vê que a ideia da ressurreição de Jesus não é uma coisa nova. Não por acaso o judaísmo, Jesus era judeu, é filho do hebraísmo. E o hebraísmo vem de Moisés. E Moisés era egípcio. Então, Moisés, para constituir o pensamento hebraico, ele retira muitos elementos da crença egípcia. Entre eles, a crença em um Deus único, por exemplo. O Egito foi os primeiros povos a cultuar um Deus único. Né? Então, a gente vai ver que as coisas estão ligadas. E aí, a crença dos egípcios na ressurreição era extraordinário. O que a gente tem de avanço na medicina hoje se dá exatamente em função dessa crença na ressurreição, de voltar, após a morte, voltar para o próprio corpo. O egípcio mais pobre, ele também era mumificado. Por exemplo, ele era enterrado em pé na areia escaldante do deserto. Por quê? Sendo a areia quente e salgada, ela conservaria o corpo. Os mais ricos construíam túmulos complexos, que a gente vai chamar de faraônicos. Essa obra é faraônica. Isso é em referência aos túmulos dos faraós, né? As tumbas dos faraós, as pirâmides. Né? Então, os reis, os faraós, eles eram enterrados junto com suas esposas. Enterrado não, colocado numa sala mortuária junto com as suas esposas e com os escravos, e depois era rolado uma pedra. E ali ele permaneceria até voltar, até ele ressurreitar, né, no próprio corpo. E aí, ele já ressurrecto, encontraria ali as suas esposas e os escravos para servi-lo. Você veja o nível, né? Então, o que acontecia? Com o tempo, todos eles morriam. E, mais tarde, os arqueólogos, ao encontrar os túmulos do faraó, tinha sempre uma grande quantidade de esqueletos próximo. Esses esqueletos, alguns eram mulheres, esposas do faraó, outros eram escravos do faraó. Então, somente perceber como isso é forte, como isso sustenta as diversas civilizações. Jung afirma que a personalidade humana ela é constituída pela consciência e tudo essa é o que ele vai dizer, vai chamar de consciência e tudo que ela possa. O que é isso? Né? É o arquétipo. É o arquétipo que tem a ver com a consciência e com o inconsciente, que tem a ver com o passado. Então, a nossa consciência, na visão Jung, é atravessada por esses arquétipos que estiveram conosco há milhares de anos. Milhares de anos. Às vezes, o medo de uma barata, a dificuldade em lidar com alguns bichos, seja em função até mesmo do arquétipo, de quando aquele bicho foi considerado uma divindade, por exemplo. Né? O pavão foi um deus, os pássaros, o gato, né? Os leões, e aí a gente ainda guarda, né? O apego a esses seres, muitas vezes ligados a esse arquétipo. Então,
o Jung vai dizer que esse arquétipo religioso ele vai funcionar com a gente na forma da intuição. Ou seja, intuitivamente, a gente guarda lembranças religiosas, não lembranças, mas a gente guarda a essência que procederia da divindade, né? da nossa relação com Deus. Então, com isso, Jung ele aconselhava aos seus pacientes que, especialmente os pacientes católicos, que eles fizessem a confissão. Porque chegavam, às vezes, adoentados no consultório, cheio de culpas. E uma vez que faziam a confissão ao sacerdote católico, naquele confessionário auricular, né, era todo um móvel em que o padre ficava lá escondido, não dava para ver o rosto dele, e aí a pessoa ia e se confessava. E ali ela recebia a absolvição do pecado, ou a condenação, né, do pecado que a pessoa cometeu. E isso tirava um peso das costas daquele paciente e automaticamente influenciaria na recuperação psicológica no processo de tratamento. Veja que o próprio Jung falava, aconselhava, né? E hoje mesmo, né, eu, por exemplo, como psicanalista, na minha ficha original, eu sempre pergunto, olha, qual a sua religião? Porque as pessoas pensam que eu só atendo espírita, né? Não. Eu tenho pacientes católicos, tenho pacientes evangélicos, eu já tive paciente islâmico, tenho paciente ateu, eu já tive como paciente padres, freiras. Então, graças à psicanálise, eu tenho essa possibilidade de expandir a minha consciência religiosa. Né? Eu tive uma paciente que foi missionária católica, que hoje é como é que a gente chama, gente? Uma madre, né? Porque é dentro da hierarquia lá das freiras, né? E aí, essa pessoa, dentro da missão dela, dentro dos depoimentos, das dores, me trouxe um aprendizado muito grande. Por exemplo, o voto de pobreza, o voto de celibato e o voto de obediência. São 3 votos que eles fazem, né? Pobreza, que nunca vai ter nada. Celibato, nunca vai casar. E obediência. E aí, como é que é o voto de pobreza? Aí ela me contando, né, contando lá na clínica, que ela estava ainda com 18 aninhos quando ela entrou para a Irmandade, né? E aí o pai foi visitá-la nos primeiros dias, e aí o pai, então, separou um dinheiro na época, vamos pensar aqui, R$500, e deu a ela escondido, falou, minha filha, isso aqui é para você. E ela perguntou, não, pai, eu não posso receber. Pode, eu já doei 4.000. Eu já doei. Isso aqui é para você. Sabe por quê, filha? Você quer tomar um sorvete, você quer comer uma coisa diferente, você tem que ter dinheiro. Ela disse, não posso, pai. Eu votei pobreza. Mas como assim, minha filha? Se o senhor, esse dinheiro que o senhor vai deixar para mim, eu vou entregar lá para as irmãs. Tem que estar tudo lá. Eu digo, se eu precisar de alguma coisa, é a Irmandade que vai me... Posso falar o nome da Irmandade, né? Porque é contrato de confidencialidade, mas aí ela fala, a Irmandade vai me custear. Então, ela não possui nada. Com a morte do pai e da mãe, a herança ela abriu mão, então foi dividida entre os irmãos em partes iguais, excluindo ela. Ela não teve parte, ela não quis ter parte. Então, só para a gente perceber que é uma coisa muito profunda, é a pessoa se entregar integralmente a essa vida de monastério. Também já tive um frei que foi meu paciente também, que me falava qual o sonho dele. Falava, doutor, sabe qual é o meu sonho? Falou para mim. Meu sonho é morar 4 anos na rua. Eu ainda vou fazer isso antes de morrer.
porque eu ajudo muitas pessoas que são em situação de rua, mas eu preciso experimentar isso. Eu preciso viver isso como Francisco de Assis. Perceber que eu consigo viver sem possuir nada, que eu posso depender da caridade alheia. Então, é muito profundo, é muito forte isso, nesses. Mas isso não diminui aquela pessoa que leva a vida comum, que trabalha, que tem casa, tem filhos, mas que se dedica à comunidade. Aqui perto, eu sou vizinho, né, de a comunidade São Judas Tadeu. Então, como eu sou vizinho da igreja, os meus vizinhos católicos que eu conheço estão naquela igreja. Então, a gente vê a dedicação deles. Eles vão para lá de domingo pintar, vai mais cedo para limpar a igreja, tem festas, tem almoço para arrecadar fundos, e aí a gente participa de alguns, né? Mas não é difícil eu entender a dedicação deles, porque sou espírita, e eu sou dedicado à doutrina espírita. Quem me conhece sabe disso. Eu não consigo imaginar minha vida sem o espiritismo. Então, a religiosidade é algo essencial na vida do ser humano. É isso que a Joana vai nos trazer, né? Então, o Jung fazia isso. E Jung dizia assim: toda neurose tem suas raízes fincadas na sexualidade infantil reprimida, ou encerra em uma insuportável ânsia de ambição e de poder. O que ele está dizendo, né? Que apesar de toda essa dedicação à religião, nós teremos, essas pessoas dedicadas à religião terão neuroses, que está ligada à sexualidade infantil. Então, essa madre superiora, que foi minha paciente, antes dela ser madre superior, ela foi uma criança, ela foi uma menina normal, como as outras, que brincava. Então, ela teve traumas que interferem na vida adulta dela, na vida de monastério. Tem a questão da sexualidade. As próprias religiões têm dentro delas pessoas ansiosas pelo poder, que ambicionam o poder, de serem pastores, de dirigirem a igreja, de terem destaque, de serem presidente da casa espírita, que seja, de serem pai de santo no terreiro, né? Às vezes a ambição mesmo, não é? A pessoa às vezes nem tem vocação para a coisa, e aí o que acontece? À frente de uma tarefa de destaque, os traumas da sexualidade infantil vão interferir diretamente. Nós vamos ver aí os padres que são acusados de pedofilia, de abuso de sexo de crianças, os pastores que são acusados de serem estupradores, os espíritas, né? Nós vamos ver lá um companheiro lá de perto de Brasília, não vou dizer o nome aqui, mas todos conhecem, que abusou de centenas de mulheres. Então, a gente vai ver que esse processo, apesar de toda a dedicação religiosa, a sexualidade infantil reprimida, os traumas da infância eclodem na vida adulta. Então, é exatamente em função disso, o indivíduo ele precisa da reintegração religiosa. E aí isso é urgente. Uma coisa é você ter uma religião, outra coisa é você se reintegrar àquela religião. O seu self, você vencer todas as barreiras, vencer o seu orgulho, a vaidade, a ganância, a ambição pelo poder, o desequilíbrio no campo do sexo, para poder terem uma harmonia. Vocês imaginem, por exemplo, um Francisco de Assis, que viveu o celibato a vida inteira, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce da Bahia, um Francisco Cândido Xavier. Né? Então, eles precisaram vencer. Uma vez, eu estava na cidade de Leopoldina, Minas Gerais, e o Chico Xavier visitava muito, ia muito a Leopoldina fazer palestras quando ele era mais novo. Ele tinha amigos em Leopoldina. E aí um companheiro já idoso, que era criança na época em que o Chico ia a Leopoldina,
ele contou que estava no banheiro, menino, né, curioso, e de repente o Chico foi fazer xixi. E aí ele perguntou ao Chico, uma outra pessoa perguntou ao Chico e ele escutou, um outro homem: Chico, você nunca usou? Quer dizer, você nunca fez sexo, né? E aí o Chico respondeu: não, só como torneirinha. Isso marcou essa criança que lembra disso até hoje. Quer dizer, imagina o quão violento é o celibato. Quão violento é você abrir mão da sexualidade. Então, o Chico Xavier, ele teve que superar essas neuroses, ter uma vida santa que ele teve. Aí você fala, mas se ele tivesse casado, Aloísio, ele teria menos sofrimento. Será? Muitos casados também, pastores, palestrantes, médiums, que são casados e se envolvem em relacionamento extraconjugal, em crimes, em denúncias. Então, é o nosso ponto fraco e é o nosso ponto forte. Então, essa integração, essa reintegração, diz a Joana de Andes, tem urgência de fazer. E aí, ela vai dizer que essa reintegração vai surgir com a fé religiosa. Ela vai dizer, a crença religiosa, ela se manifesta sob dois aspectos psicológicos. Um é castrador, proibitivo, gerador de culpa. Então, você tem aquele religioso que é castrador, que proíbe tudo, que se sente culpado pelo pecado. Mas o outro, também crença religiosa, é diferente, é estimulante, é terapêutico, é consolador. Essa é a diferença dentro da crença, dentro da fé religiosa. O que é que a minha religião cobra de mim? Ela me castra, ela me proíbe, ela gera culpa? Ou ela me estimula a ser melhor? Ou ela serve como processo terapêutico para eu ser feliz? Desculpe, para eu ser feliz. Me consola. Aí você que vai responder. Aí muita pessoa vai dizer, ô Luiz, mas o espiritismo ele é consolador para alguns. Para outros, é castrador, gera culpa. Quantas vezes a gente vê expositores espíritas dizerem assim, sabe por que você está assim? Isso foi crimes que você cometeu em vidas passadas. Que tipo de sentimento essa fala gera? Se você se separar da sua esposa, do seu marido, você vai deixar uma mala no meio do caminho, porque você vai ter que voltar para pagar. Ou então, cuidado. Quando você desencarnar, se você não estiver fazendo bem, você vai para o umbral. E aí, vamos perguntar ao espírita, o que é umbral para o espírita? Que é uma palavra nova, não era da época de Allan Kardec. É uma palavra cunhada por André Luiz, no livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier. André Luiz vai usar a palavra umbral em referência à arquitetura românica da Idade Média. Umbral é o espaço entre o novo e o velho. Umbral, para André Luiz, era aquele espaço psíquico é o momento em que você precisa se desligar da Terra para caminhar no mundo espiritual. Então você fica no meio, você está preso a algumas questões da matéria, por isso você fica preso aqui, né? Embora você já não é mais daqui, você já morreu, você já desencarnou. Então, você deveria estar no mundo espiritual. E aí a sua consciência de culpa vai gerando uma série de imagens, visões, localizações. Mas a tradução dos espíritas contemporâneos é que o umbral é uma espécie de inferno espírita.
com a diferença que ele não é eterno. E daí, se não é eterno? Para quem está sofrendo, o sofrimento é sempre uma eternidade. Então, as pessoas usam o umbral como mecanismo para controlar, para ameaçar, para assustar, para coibir, para fazer a pessoa sentir culpa. Cuidado, hein? Você vai para o umbral. Aí eu brinco. Ou 2 Brau, ou 3 Brau, ou Carlinhos Brau, ou James Brau, ou, né? Então eu vou brincando. Porque, na verdade, quer dizer, isso é uma ilustração, foi uma questão que André Luiz viveu e ele criou nomes para o que ele estava sentindo. E isso é utilizado muitas vezes para assustar os suicidas, por exemplo, em todas as religiões cristãs, os suicidas são condenados. Eu fui aplicar um curso sobre prevenção à depressão na cidade onde o maior índice de suicídio do mundo fica aqui no Brasil. Do mundo. Per capita por habitante, né? Então, o prefeito me convidou, o padre, o pastor luterano, os 3 me convidaram para eu espírita, mas claro, eu fui com a linguagem da psicanálise, para eu aplicar fazer um trabalho de prevenção à depressão. Por quê? Entendendo que a depressão é um espaço, é uma plataforma que em seguida vai a pessoa tirar a própria vida. Aí eu fui. E lá, conversando com a comunidade, né, para eu entender o processo, lá o cemitério tem a ala daqueles que cometeram o ato de tirar a própria vida. Aí, essas pessoas são sepultadas lá. Elas não são sepultadas junto com as pessoas normais. E o que acontece? Essa ala daqueles que atentaram contra a própria vida, essa ala não recebe visita, porque as pessoas têm vergonha. É uma humilhação ter alguém na sua família que cometeu o ato. Então, embora tenha alguém da família ali, a pessoa finge que não tem. Então, dia de finados, todo mundo vai na outra ala. Essa ala não é visitada. E, apesar de tudo, todo esse cuidado religioso, os atos de atentar contra a própria vida continuam, tanto que é a cidade com o maior número per capita de pessoas que tiram a vida. Então, quer dizer, e aí, quando a pessoa tem um filho, alguém que morreu vítima do suicídio, aí a pessoa diz, Aloísio, eu sei que ele não tem que estar num lugar muito ruim. Eu digo, quem te disse isso? Quem te falou isso? Não, falaram que porque e tal, ele vai para o vale. Mas onde é? Está no livro, Luísio. Mas e Deus? E Judas? Consta que Judas foi resgatado. Judas cometeu esse ato. Depois de vender Jesus, ele se arrependeu, se sentiu culpado e tirou a própria vida física. Então, o que a religião, a sua religião, está provocando em você? E, de novo, não vai tirar o espiritismo fora, não. Se o espiritismo não provoca culpa em você, se o espiritismo consola, é você. Mas tem muitos espíritas que não são consolados. Como tem muitos católicos que são consolados. Como tem muitos evangélicos que são consolados. Como tem muitos umbandistas que são consolados. Como tem muitos candomblesistas que são consolados. Então, não estamos aqui dizendo uma religião ou a outra, não. A gente está dizendo que a crença religiosa tem esses 2 aspectos: o castrador e o consolador. E aí, Joana vai dizer que esse aspecto castrador, ele se dá em função da fé cega. É aquela que impõe seus dogmas, conteúdos, sem permitir reflexão, nem análise, contribuindo para o aspecto, para que a pessoa se sinta autoconfiante e aparentemente pleno. Porém, os conflitos não são superados, mas recalcados no inconsciente. Essa é a fé cega.
É aquele que, né? Não, eu tenho que não posso faltar à palestra, eu tenho que trabalhar na desobsessão, por exemplo. Se eu não fizer, se eu abandonar a era mediúnica, minha vida vai andar para trás. Os espíritos vão atrás de mim. Que isso? O trabalho de desobsessão é um trabalho voluntário. Você vai quando você quer, se você quiser. Não quando você quer, porque você precisa de compromisso. Mas você só adere se você quiser, porque é um trabalho. É para a sua evolução, você vai fazer o bem. Ninguém é obrigado a fazer o bem. Vou repetir, ninguém é obrigado a fazer o bem. Então, como é que você pode ficar escravo disso? Não, você não pode sair da desobsessão. E se você arrumar um outro compromisso no mesmo horário? Profissional, familiar, ou até mesmo da doutrina espírita. Como é que faz? Então, é importante que a gente perceba se nós estamos aí com a fé cega. Aquela fé que segue a Bíblia, que segue as orientações do profeta Davi, Davi o ungido, Davi que pegou a cunhada, que colocou o irmão exposto à morte para pegar a esposa dele. É sério isso? Ou então Salomão, que tinha 300 mulheres e 700 amantes. Ou então o profeta Elias, que mandou decepar 450 cabeças. Sanguinário. Esse exemplo que eu vou seguir? Então, peraí. Elias fez isso, mas Elias era uma pessoa boa, mas ele mandou decepar as cabeças. Me explica isso. E aí a pessoa vai ter que dar conta. Davi era ungido de Deus, mas ele expôs o irmão à morte e ficou com a cunhada para poder pegar a esposa do irmão. Como é que pode isso? Como é que ele pode nos ensinar alguma coisa? Não, olha só, Davi tem orientações como vencer as dificuldades, ele foi tentado, como a gente é, e tudo bem, mas tem que estar exposto à reflexão. Nada pode ser cego. Eu não acredito em negócio de reencarnação, não, Aloísio. Porque para mim viver uma vez só já é difícil, quanto mais um monte de vezes. Ok. Mas se uma vez só, como é que você vai... o que você plantou no coração do seu filho vai ficar tudo para trás? Não vale a pena você retomar na frente? Então, toda fé, ela precisa estar aberta à análise, a reflexões, a críticas. E se ela for uma fé robusta, ela vai suportar, né? Então, na fé, e essa fé cega é a fé do aspecto castrador. Já a fé do aspecto consolador, psicoterapêutico, o que ela faz? Ela oferece oportunidade de reflexões e aprofundamentos, né? Estabelece parâmetros de segurança através de estudos científicos, né? A realidade podem ser transformadas. Então, a fé verdadeira, a fé consoladora, ela pode ser exposta à ciência. A ciência não é capaz de destruí-la. Os estudos científicos só vão corroborar a fé terapêutica, a fé consoladora, diferente da fé cega. A fé cega odeia a ciência. A gente já viu o sacerdote dizendo, olha, não deixa seu filho ir para a faculdade. É melhor seu filho vender picolé do que ele ir para a faculdade e ser entregue a Satanás. E aí, então, eu vou ter um filho que não pode ir para a faculdade? Como é que é isso? Mas a faculdade é cheia de ateus, vão ensinar para ele Nietzsche com materialismo, mas se ele tem uma formação religiosa elaborada, ele vai sobreviver. E mais do que isso, ele sempre sobrevive. Se ele seguir lá os ateístas, quando a dor bater, ele vai saber o caminho, porque lhe foi ensinado na infância. Lembra de Jung falando que a essência dos traumas está na infância? Se ele foi evangelizado do 0 aos 6 anos, evangelizado ou catequizado, o que for a palavra que dê, né? Se ele foi evangelizado, pode ficar tranquilo. Ele vai se perder, mas ele sabe o caminho de volta. E não adianta a pessoa ficar adulta, ela tem o direito de escolher. E ela vai colocar as questões dela. E se a fé
for cega, ela vai sair fora. Então, Joana vai dizer que Jesus encerra, ele vence o mundo. E vencer o mundo, e aí é interessante essa história da vitória sobre o mundo, que muitos segmentos religiosos vai usar isso para ficar rico, para ter poder. Não, não é esse tipo de vitória que Jesus se refere. Pelo contrário, ele foi preso como bandido. Ele morreu na cruz, numa pena de morte. Então, se for analisar por esse aspecto, ele foi um derrotado. Mas não. Jesus diz assim, eu venci o mundo. Ele afirma isso. Quando ele fala, eu venci o mundo, ele está falando do triunfo interior e não dos poderes temporais da terra. É a vitória sobre o mundo das paixões. É isso. Eu venci o mundo das paixões, como nos ensina o estoicismo. Vencer as paixões. Eu venci o mundo das disputas perturbadoras. Essa é a proposta da fé religiosa psicoterapêutica, da fé religiosa que consola, e não da fé religiosa que castra, que gera culpa. E aí Joana continua. Esse texto é sensacional, gente. Ela diz assim, os conflitos e transtornos psicológicos desencadeados pela fé religiosa autoritária, totalitária, pelo excesso de dogma, por inibir os valores da personalidade e bloquear o discernimento. Então, pede a pessoa para não ler muito. Aí, de novo, a gente precisa também confessar as nossas feridas. Aí você fala, que bom que o Espiritismo tem muitos livros, mas quem não ouviu de um ou outro dirigente espiritual, não lê esse livro aqui, não. Esse livro aqui não é para você. É para ele, né? Não é para a gente, por quê? Quantas vezes eu vi a pessoa, não lê a Memória do Suicida, hein? É um livro perigoso. Como não? Eu preciso saber como é que funciona. Não lê Os Exilados de Capela. Qual o problema? Então, sabe, inibir valores da personalidade, bloquear discernimento, isso é que provoca conflito. E aí é interessante, a Joana vai lembrar de um russo chamado Gurdjieff. Ela não cita o nome dele, eu que estou aqui dizendo em função do texto. Gurdjieff, ele vai apresentar três níveis de consciência. A consciência de sono, que é aquelas pessoas que vivem para o instinto. Comer, beber, dormir, sexo, querem ficar ricos, querem poder. Não existe nada além disso. Não desenvolvem compaixão, altruísmo, não. Esses são a consciência de sono. Por que é consciência de sono? Porque a morte lhes vem, lhes rouba a oportunidade, e aí o que vai adiantar o que eles acumularam? Gurdjieff, então, chama um outro nível de consciência, que é o segundo nível, que algumas pessoas chegam, que é a consciência do sono com sonhos. E aí é quando a gente começa a elaborar projetos. Não, Natal agora, eu recebi o 13º, então eu vou poder ter uma ceia farta. Vou poder comprar presente para os meus filhos, para os meus netos. Não é o meu caso, tá, gente? Que o aposentado 13º dele sai no início do ano. Mas então eu vou fazer o seguinte, e o dinheiro da minha aposentadoria, eu vou usar também parte para comprar brinquedo para as crianças carentes. Eu vou comprar cesta básica. Então ele ensaia. Aí o dinheiro sai e ele não faz isso. Ou seja, ele não despertou ainda. É um sonho. Eu quero, quando ficar mais velho, construir um asilo de idosos. Se você quer construir um asilo de idosos, visita os idosos agora. Eu quero ajudar as crianças órfãs. Então, vai a um abrigo visitá-las, quem sabe se adota. Porque então vai ficar sempre no projeto.
No ano que vem, está acabando o ano, a gente começa a fazer projeto para o ano que vem. Ano que vem eu vou evangelizar. Ano que vem eu vou. É a consciência de sono com sonhos. Vem o ano, a pessoa não muda nada. E o terceiro nível, ela vai chamar de consciência religiosa. Por isso que ela citou o Gurdjieff. O que é a consciência religiosa? Eu já não estou mais preso àquilo a necessidades materiais. Eu já não estou mais preso a essas necessidades. Eu também não estou mais em conflito ético. Traduzindo, agora eu lembrei, Gurdjieff vai dizer, no primeiro nível, eu estou preso ao prazer. No segundo nível, que é a consciência de sono, existe o conflito entre o prazer, que é o prazer de gastar o dinheiro, de ter sexo, e o dever de ajudar o outro. Eu estou em conflito. E eu acabo optando pelo prazer. Ou entro em neuroses, em sofrimento, em depressões, em ansiedade, em função desse conflito. É a consciência de sono. A consciência de sonho com sono. No segundo nível. No terceiro nível, que é a consciência religiosa, ele vai dizer que a pessoa, pouquíssimos chegam a esse terceiro nível. E o exemplo aí é Francisco de Assis, Madre Teresa. Né? Nesse terceiro nível, esse já não está mais a consciência do prazer, já não está mais o problema do dever, não tem mais conflito ético, não tem mais sofrimento. A pessoa já tem a certeza do dever. Ela já tem a certeza da sua espiritualidade. Ela já tem certeza de que a vida não se resume ao prazer de uma existência, de uma encarnação. De que a divindade não é aquele ser que persegue. Essa é a consciência religiosa. É o terceiro nível que Gurdjieff afirma e que ele diz que pouquíssimas pessoas chegam. E Joana, então, traz essa proposta do Gurdjieff, falando da consciência de sono, né? Das pessoas que tentam vencer, mas não conseguem, porque ainda estão presas aos prazeres. Eu quero muito ir à missa domingo, mas domingo a missa é no horário de eu jogar futebol. Então, o prazer é mais forte. Eu queria muito ir ao centro espírita na palestra, mas o Aloísio foi criar uma palestra domingo, 8 horas da manhã. Domingo é o único dia. Uma pessoa falou para mim, Aloísio, domingo é o único dia que eu posso dormir até tarde. Não vou não. Então, assim, mas eu gostaria muito de ir. Se fosse um outro horário, eu ia. Não ia nada. Né? Então, são pessoas que têm conflitos éticos. Ela já está ensaiando, ela já está sonhando, ela já está no segundo nível. Não está no primeiro ainda, né? Então, ela já evita vícios. E aí, para ela vencer esses vícios, ela utiliza a fé fanática. E aí, ela se sente saudável. No entanto, isso pode trazer transtornos. E aí, mas uma coisa é fundamental. Uma coisa a ciência comprova. Por isso que a Joana fala que a fé verdadeira, ela está aberta à ciência. Desencarnou com mais de 100 anos a senhora Isabel Salomão, lá de Juiz de Fora. Participou de vários centros de pesquisas. Dona Isabel ficou conhecida porque ela entrava nos hospitais, sobretudo no Hospital do Câncer, para aplicar passes, para ajudar as pessoas a se recuperarem. Então, com o tempo, todos os médicos conheciam, o diretor do hospital, então ela tinha passe livre no hospital. E aí, alguns investigadores da ciência aproveitavam a experiência dela para investigar. Então, por exemplo, fizeram uma experiência que uma ala de doentes terminais em câncer não tinha passe. A outra ala tinha o passe da equipe da Dona Isabel. E a ciência comprovou que essa ala que tinha o passe, as pessoas se fortaleciam, algumas se autocuravam, mas mesmo assim ganhavam, mesmo aquela que não se curavam, ganhavam qualidade de vida superior àquelas que não recebiam o suporte religioso. Então, essa própria ciência, ela afirma
que o índice de tirar a própria vida, de autocídios, é muito menor entre os religiosos. Então, os religiosos sofrem menos de transtorno depressivo, são resistentes, sofrem menos de ansiedade, independente da religião. Sofrem menos de pânico, porque são ligados. Aqueles que se dedicam à sua religião, seja evangélico, seja católico, seja candomblé, seja do candomblé, seja da Umbanda, eles passam menos por transtorno depressivo, por ansiedades, por crises. Um casal de determinada religião, quando eles estão em conflito, com divergências em algum ponto, eles podem conversar sobre a ótica da religião e aí conseguem encontrar um ponto comum. Do contrário, seria aí uma cisão. Aqui em casa, por exemplo, eu e Jailza somos espíritas. Então, quando a gente está em conflito em alguma coisa, estamos casados há 34 anos, a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pega uma obra do Emmanuel. E, normalmente, essa leitura vai nos apaziguar, vai nos enquadrar, vai mostrar o quanto estamos orgulhosos, arrogantes naquele aspecto. E acaba, às vezes, os dois cedendo. Precisa um ceder. Os dois cedem. Se um ceder, já resolveu o problema, né? Mas acaba os dois cedendo. Então, a presença religiosa é fundamental. Quando a gente criou o Café com o Evangelho Mundial, a gente viu pesquisas que comprovavam que pessoas que liam a Bíblia diariamente, elas tinham mais predisposição para vencer o alcoolismo, para sair das drogas, para ter uma recuperação conjugal, para sair da depressão. E aí eu imaginei, já pensou? Todo dia, durante 1 hora, a pessoa assistir a apresentação de um tema do Evangelho? Isso é o Evangelho, é o Café com o Evangelho Mundial, gente. Todo dia. Aqui na página, né? Na página Café com o Evangelho Internacional no YouTube. Então, essa importância da religião. E aí, Joana vai dizer, a fé religiosa segura, resultado da experiência pessoal, com transcendência, ela faculta uma perfeita integração entre o ego, a persona, e o self, o espírito imortal, decifrando muitas questões íntimas, que, claro, muitas vezes vai precisar de análise, mas a fé religiosa segura vai ajudar. Por isso que Jung sabiamente encaminhava seus pacientes para a religião a que eles eram ligados, né? Então, os arquétipos ancestrais das experiências de religiões exteriorizadas nas variadas revelações espirituais, né? O fenômeno da mediunidade, da revelação da igreja evangélica, da renovação carismática, tem visitado as religiões no passado e no presente. Então, essas experiências, né? A fé religiosa racional, diz a Joana de Anjos, que enfrenta a culpa de forma positiva, dando à pessoa a oportunidade de refazer aquele erro, analisando a dramatização do pecado de uma forma leve e não condenatória, desfazendo a ideia de um inferno eterno e de um paraíso chato, eterno, né? Essa análise racional do erro e do pecado, do escândalo e do crime cometido, uma consciência, análise racional, para não levar a uma consciência e a desnecessidade do sofrimento como mecanismo de libertação. Ninguém precisa sofrer para se libertar do passado. Você pode fazer o bem, você pode se conhecer. E aí eu vou encerrar, que a hora já deu, né? Joana dizendo assim, a fé religiosa. Aliás, tem uma citação aqui que eu acho melhor. A união, portanto, positiva de alguns dogmas, tais a existência de Deus, a realidade do ser imortal, a reencarnação, que se impõe como processo de evolução, quando confirmados pela experiência racional da investigação científica, constatando-se essa sobrevivência do espírito mediante a sua comunicação intelectual, física, objetiva e subjetiva, contribui com eficiência
para que a fé religiosa se expresse de forma terapêutica e saudável. Que maravilha, né, gente? Eu nasci no Dia Internacional da Religião, dia 21 de janeiro. Eu nasci em 21 de janeiro de 1964. 21 de janeiro é o Dia Internacional da Religião. Então, eu sou um religioso por princípio. Se eu não fosse um espírita dedicado, eu seria um padre, seria um pastor, eu seria um pai de santo, eu seria, sei lá, mas eu ia me dedicar, eu não ia ficar fora, porque eu amo esse convívio com a divindade, com a espiritualidade. Que delícia, né? Muito bom esse bate-papo. Em nome desse bate-papo, eu te peço desculpa pelo atraso de 2 dias. GTs, era para ser domingo. Vamos ver se no próximo domingo as coisas já voltam ao normal. Aliás, vamos ver qual é a programação do próximo domingo. Vamos lá. Vou dividir aqui com vocês como é que está o próximo domingo, a nossa programação. Está aqui, ó. É apoio terapêutico pela religiosidade. E religião e saúde. Olha, vamos continuar nesse assunto, hein? A religião como apoio terapêutico, como elemento de saúde. Está previsto para domingo, dia 8 de dezembro, às 9 horas da manhã. Mas quem sabe eu consigo surpreender vocês e desenvolver esse assunto antes, para compensar aí o atraso de domingo passado. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos e todas, e nesse caminho em direção ao bem, em direção à divindade, em direção a nós mesmos.